Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as bases da gestão do conhecimento, fundamentos que moldam essa disciplina, essa teoria tão importante, tanto na ciência quanto na aplicação prática nas organizações. Eu sou a professora Paula e essa aula vai tratar dos fundamentos da gestão do conhecimento. A nossa agenda, então, ela vai seguir a história, uma breve evolução da gestão do conhecimento, vai seguir com a definição sobre o que é conhecimento, o que é gestão do conhecimento, quais são os seus princípios, a cadeia de valor, os processos de gestão do conhecimento, maturidade da GC, diagnóstico de maturidade da GC e capital intelectual. Para falar sobre a evolução da gestão do conhecimento, é necessário a gente voltar lá para a história, lá para a sociedade 2.0, quando nós tínhamos uma sociedade essencialmente agrícola. Esse período, então, era marcado essencialmente pela produção agrícola. Fomos então para a sociedade 3.0, chamada de sociedade industrial, dividida em indústria leve, de engenharia, máquinas têxteis, e a indústria pesada de petróleo, eletricidade, motores. Depois da sociedade 3.0, mais ou menos no final do século XVIII, nós entramos na sociedade da informação, ou sociedade 4.0, meados do século XX, mais ou menos ali na segunda metade do século XX, a gente pode dizer, em termos mundiais, no Brasil foi um pouquinho mais tarde, nós podemos dizer que a sociedade foi migrando, né, desde a Revolução Industrial, da sociedade industrial para a sociedade da informação. Nessa sociedade, então, nessa era, o dominante foi a automação e a informatização, com o computador, o advento da internet, chamado também de terceira revolução industrial. E por fim, então, a sociedade que nós estamos hoje, a era que nós estamos hoje, a chamada sociedade 5.0 ou era digital, ou era da transformação digital, permeada então pela inteligência artificial, blockchain, IoT, também conhecida como quarta revolução industrial. Qual que é a relação dessa evolução das sociedades que o autor traz para nós com a gestão do conhecimento? A gente consegue observar nesse sentido que tanto na sociedade agrícola quanto na sociedade industrial, quem mais tinha terra ou quem mais tinha capital era quem mais tinha poder. Com o advento, então, da sociedade 4.0 e principalmente a sociedade 5.0, nós passamos, então, a ter o conhecimento como fator de produção. Nós passamos a ter os ativos intangíveis nas organizações públicas, privadas, mistas, agronegócio, países, nações, estados. Nós passamos a ter uma migração do valor dessa agregação de valor do ativo tangível para o intangível. E diferentemente das outras eras, na era digital, na era da informação, na sociedade do conhecimento e agora mais atualmente na era digital, nós temos o conhecimento. E o conhecimento, diferentemente dos outros capitais, quanto mais nós compartilhamos, mais ele cresce, mais uma nação cresce. Então, essa é a principal relação da gestão do conhecimento com a evolução das sociedades no passar aí, né, dos séculos. Nós temos então, com o advento da valorização dos ativos intangíveis, do capital intelectual, nós temos alguns autores principais que permeiam essa mudança. Um deles é o Peter Drucker.
Peter Drucker é um autor renomado da administração, mas que trouxe para nós o conceito do trabalhador do conhecimento, da sociedade da informação. Depois nós pudemos contar com o Zweig, mais ou menos na década de 80, onde ele trouxe modelos de avaliação de ativos intangíveis. O Zweig nos trouxe essa forte tendência de como avaliar os ativos intangíveis da organização. Como que nós conseguimos mensurar esse conhecimento, como que a gente consegue mensurar os ativos intangíveis, esse conjunto de ativos intangíveis chamado também de capital intelectual. E na área da gestão do conhecimento especificamente, nós temos o Nonaki Takeuchi, atores japoneses que lançaram o livro Criação do Conhecimento na Empresa. E nesse livro eles trouxeram cases de gestão do conhecimento de empresas asiáticas, europeias e americanas. Então, eles fizeram um compilado e trouxeram fortes cases de como é trabalhado o aspecto do conhecimento na organização como fator de produção, tá? Então, esses autores, a globalização, as novas possibilidades que foram surgindo, fusões, terceirizações, enfim, do final da década de 90 para frente, o que passou a ser valorizado fortemente foram os ativos intangíveis. Um outro autor também que nós mencionamos em relação a esses estudos, a essa crescente mudança do foco econômico, não só para o aspecto tangível, né, mas para o capital intelectual, foi o Stewart, com esse livro, Capital Intelectual, a nova vantagem competitiva das empresas. E o livro do Zweig também, A Nova Riqueza das Organizações. Então, toda essa literatura, os cases, tudo aquilo que foi sendo trabalhado pelos pesquisadores da área, trouxe então essa modificação, essa tendência no final da década de 90 e aumentando grandemente a partir de 2000 aí em relação a esses elementos intangíveis, esses capitais intangíveis que nós estamos comentando. Mas a gestão do conhecimento, então, dentro desse processo, mesmo começando a ser valorizada, inicialmente as soluções de gestão do conhecimento, elas foram baseadas quase que exclusivamente na tecnologia. Então, por exemplo, um ecossistema de inovação. Nós vamos criar um portal e esse portal vai trazer para nós a possibilidade de entrarmos, né, nesse advento, nesse conceito da gestão do conhecimento. Mas a gestão do conhecimento, ela conta com a tecnologia no aspecto do suporte. Então, assim como em outras áreas, a tecnologia, ela é suporte, tá? Ela não representa todo o processo, ela não representa toda a implementação de um sistema de gestão do conhecimento, porque o sistema de gestão do conhecimento ele é formado por pessoas, processos e tecnologia, tá? Então, as primeiras soluções, elas foram verdadeiros fracassos, né? E que razões que a gente pode citar em relação a esse fracasso que a gente está comentando? Então, como a gente falou anteriormente, as soluções tecnocentradas no lugar de soluções antropocêntricas, né? Quer dizer, os investimentos, então, não alcançaram o retorno esperado. Por quê? Porque não houve mudança nos processos organizacionais, não houve integração da gestão do conhecimento na cultura organizacional e esse tripé de pessoas, processo e tecnologia fizeram com que essas soluções não obtivessem o retorno esperado. Os artigos científicos publicavam muito mais no âmbito teórico, sem considerar as pesquisas empíricas, sem considerar as aplicações práticas e, por esse motivo, então, as soluções não obtiveram resultado. Entretanto, isso foi mudando. E como que foi mudando esse processo para que a gestão do conhecimento passasse
a ser valorizada e a ter resultado com as suas implementações. Na evolução da GC, então, nós conseguimos observar, tá? A primeira geração da gestão do conhecimento foram os sistemas de tecnologia da informação e comunicação com base na web e foco nos indivíduos. Então, como eu falei anteriormente, era foco exclusivo no usuário. Não havia um foco em processos e tecnologia, tá? Na cultura, na mudança de cultura para o compartilhamento do conhecimento, para a integração da gestão do conhecimento nos processos. A segunda geração, então, veio com o surgimento das comunidades colaborativas. As comunidades colaborativas, então, começaram a focar no grupo. E dentro desse processo, a gente sabe que as COPs, por exemplo, as comunidades de prática, são grandes ferramentas de gestão do conhecimento. A terceira geração, então, privilegiou os processos de aprendizagem organizacional, ou seja, aqueles com foco na gestão organizacional mesmo, aqueles que consideraram, como que a organização aprende, né? Vieram publicações como a quinta disciplina, disciplinas da organização que aprende, e tudo isso levando em consideração o processo de aprendizagem. Então, a empresa adquiriu uma vantagem competitiva na área empreendedora. Ela tem uma forte vocação comercial, os seus colaboradores da área comercial são intraempreendedores, então essa competência essencial que distingue essa organização das outras, o que ela tem? Como que acontece isso? De que maneira que esse processo acontece para ser replicado em outras áreas, em outros departamentos e que possa surtir o mesmo resultado? A quarta geração, então, ela foi permeada pelas estratégias de gestão do conhecimento, com foco na estratégia organizacional. Então, nesse momento, então, passou-se a valorizar a integração da gestão do conhecimento como um dos pilares da estratégia da organização, ou como devendo ser um dos drivers estratégicos da empresa para ela alcançar resultados por meio desse tripé de pessoas, processo e tecnologia. A quinta geração, então, vem privilegiando as redes interorganizacionais, então o foco passa a ser na governança de redes, de que maneira que a gestão do conhecimento contribui para a governança das redes, né? Nós temos uma organização com muitas filiais, de que maneira que a governança dessa rede vai tratar a gestão do conhecimento para quando seus colaboradores saírem, o conhecimento permanecer na organização, tá? E a sexta geração, então, vem atualmente com a transformação digital e o foco na governança dos ecossistemas, uma vez que as redes começam a interagir com as outras redes, de que maneira que vai ser realizada a governança desse ecossistema a partir do conhecimento das pessoas, tá, pessoal? Então, essa foi uma breve evolução, um breve histórico aí da gestão do conhecimento nas organizações. Para a gente chegar exclusivamente no conceito de gestão do conhecimento, primeiramente a gente precisa tratar do que é conhecimento. Então, o que é conhecimento? Nós sabemos que existem muitos tipos de conhecimento, né? Mas a gente não vai tratar aqui do conhecimento de forma específica, considerando os tipos diversos que a psicologia trata, que as outras áreas do conhecimento tratam. Nós vamos trabalhar o conhecimento aqui de uma maneira geral, como aquele conhecimento básico que vem lá dos primórdios, tratando então o conhecimento a partir do conceito de Platão como crença verdadeira justificada. Quando a gente fala em crença verdadeira justificada, nós estamos incluindo o elemento paradigma, nós estamos incluindo o conceito de paradigma na definição do conhecimento. E é exatamente isso. O conhecimento, para ele ser transformado num conhecimento explícito e poder ser utilizado na organização e gerar os resultados que a gente espera que ele gere, tanto para o colaborador, para a pessoa que está colocando esse conhecimento, como para o local de trabalho dela,
nós vamos passar, a pessoa vai passar por esse processo de paradigma, por esse filtro cognitivo. E é aí então que a gente precisa prestar atenção na forma como isso vai ser gerido dentro da organização, tá? Dessa maneira, então, a gente considera o conceito de conhecimento de um ponto de vista bastante genérico, a partir lá dos primórdios, e chega no conhecimento como fator de produção, tá? De acordo com o Guia Europeu de Boas Práticas em Gestão do Conhecimento, o conhecimento é a combinação de dados e informações, a qual se adicionam habilidades, experiências e opiniões de especialistas, que resulta em um ativo valioso que pode ser utilizado no apoio à decisão. Um ativo valioso, talvez o mais valioso de todos, dentro da organização. Conhecimento pode ser explícito ou tácito, individual ou coletivo. E aí, então, ele está incorporado tanto nas pessoas como nos artefatos tecnológicos da organização, como documentos, softwares, repositórios. Ele é considerado, então, um fator de produção, ele pode e deve ser gerenciado. Algumas organizações, algumas empresas atribuem à área de gestão de pessoas a tarefa de gestão do conhecimento. Isso tem sido recorrente. É importante a gente sempre lembrar que a implementação da gestão do conhecimento, ela precisa estar atrelada ao topo da empresa. Ela precisa estar atrelada à estratégia organizacional para que ela possa ser gerenciada com sucesso e obter os resultados que a gente espera que ela alcance. Aqui eu trago para vocês, então, alguns conceitos, tá? Alguns conceitos a respeito da gestão do conhecimento, de acordo com a evolução de diversos autores, né? É importante, então, que esses conceitos sejam vistos de uma maneira sistêmica, porque todos eles abordam a criação de valor do conjunto de ativos intangíveis da empresa ou da instituição. E esses conceitos abordam também o processo de gestão do conhecimento, tá? Por fim, nós observamos novamente, de acordo com o Guia de Boas Práticas em GC europeu, a gestão do conhecimento. Então, a gente chega à definição de gestão das atividades e processos que promovem o conhecimento para o aumento da competitividade por meio do melhor uso e da criação de fontes de conhecimento individuais e coletivas. O desafio, então, dessa maneira, é gerir o conhecimento individual e coletivo da melhor forma possível para que ele se torne realmente um ativo inimitável dentro da organização. Portanto, a gestão do conhecimento objetiva a melhoria de produtividade por meio da gestão de processos que melhoram os ciclos do conhecimento organizacional, tá, pessoal? Então, a gente já viu a breve evolução da gestão do conhecimento, nós vimos o conceito de conhecimento, conceito de gestão do conhecimento, e agora a gente vem para alguns princípios que norteiam a implementação de sistemas de gestão do conhecimento nas empresas. O primeiro deles é que gestão do conhecimento não é gestão da informação. A gestão da informação, de forma geral, ela gerencia a informação e não o conhecimento. Os sistemas de informação gerencial fornecem informações e não conhecimento. A forma como essas informações serão geridas, aí sim, a gente diz que é a aplicação do conhecimento. Então, quando nós temos a gestão do conhecimento sendo considerada dentro desse processo e junto com condições facilitadoras para que ela ocorra, e uma delas é a autonomia, a gente identifica então como que o sistema de informação gerencial pode ser utilizado de uma melhor forma para o alcance de uma melhor tomada de decisão.
tá bom? Nosso segundo princípio, então, é gestão do conhecimento não é tecnologia, é gestão. Como nós falamos anteriormente, uma das razões de fracasso das implementações iniciais da gestão do conhecimento foram aquelas baseadas exclusivamente em TICs. Precisamos lembrar que as TICs são suporte, né? Elas são empregadas para ajudar a executar, para auxiliar a executar os processos de maneira mais ágil, mais eficiente. Mas a TIC, sem o envolvimento das pessoas, ela não produz o resultado esperado, ela não produz aquilo que as organizações precisam dentro das suas atividades, dentro das suas operações. Assim, as TICs, elas devem ser empregadas de maneira a estarem atreladas à sustentabilidade econômica da instituição, da organização, de forma que ela só vai ser sustentável, ou seja, ela só vai ter uma longevidade, só vai conseguir ser sustentável no longo prazo se ela tiver um modelo sólido de gestão e de integração. Assim, pessoal, sem um modelo sólido de gestão, provavelmente o gerenciamento do conhecimento ele não vai ter o resultado esperado, tá? Então, por que nós devemos gerenciar o conhecimento? Por que o conhecimento ele deve ser o gerenciamento do conhecimento, ele vai propiciar uma melhora na tomada de decisão organizacional. Ele vai construir pontes entre as ilhas de conhecimento organizacional. E nós sabemos o quanto existe uma cultura de dificuldade de compartilhamento de conhecimento. Nós sabemos que essa é uma grande barreira na implementação da GC. O gerenciamento do conhecimento, ele vai buscar gerenciar as relações de negócio do conhecimento. Então, todas aquelas parcerias que são realizadas, que dependem de uma negociação envolvendo um conhecimento de base sólida na negociação, o gerenciamento a gestão do conhecimento vai contribuir para esses contratos, para esses acordos e parcerias. Vai identificar novas ilhas de conhecimento organizacional, então a gente sabe a existência de ilhas, mapear o conhecimento já criado na organização. A gente sabe que algumas organizações trabalham, sobretudo as maiores, já tem mapeamento de competências. É necessário identificar se esse mapeamento de competências compõe todo o conhecimento necessário dentro da organização e se esse mapeamento está atrelado ao planejamento tanto de pessoas quanto à estratégia da organização. Preparar a próxima geração de trabalhador do conhecimento, então, e estimular pensamentos inovadores. Como nós já conversamos anteriormente, a gestão do conhecimento ela é a base para toda e qualquer inovação organizacional. O terceiro princípio, então, é a gestão do conhecimento consiste essencialmente em facilitar os processos de criação, compartilhamento e utilização dos conhecimentos organizacionais. Então, a gente vai ver o que é um processo de gestão do conhecimento, né? Mas inicialmente a gente já pode definir aqui como princípio que a facilitação do processo de criação e de compartilhamento do conhecimento, ele está intrinsecamente atrelado à mudança de cultura organizacional, à autonomia das chefias e à forma como as chefias trabalham dentro das suas equipes e com as suas equipes. E a utilização dos conhecimentos também. De que maneira que os repositórios de conhecimento estão acessíveis? Eles são acessíveis a todos os níveis, as camadas de acesso. Elas permitem uma agilidade
a tomada de decisão? Nós sabemos, por exemplo, que o aspecto burocrático das instituições públicas dificulta essa questão. Ao mesmo tempo que nós temos um conhecimento disponível para todos mediante o processo de trabalho que segue os princípios da gestão pública, por exemplo, de transparência, eficiência, né, e tudo mais, ao mesmo tempo, nós sabemos que o excesso de burocracia ou a burocracia vista de uma forma pejorativa dificulta uma utilização do conhecimento. Então, a partir do momento que a instituição ou organização opta por implantar sistemas de gestão do conhecimento, ela vai estar contribuindo com a melhoria desse processo também. Regra geral, então, para que se crie um contexto organizacional propício, favorável à gestão do conhecimento, é necessário mudar os valores e a cultura organizacional, estimulando, então, que as interações e o acesso ao conhecimento seja cada vez mais facilitados, tá? Aí existem várias técnicas, vários métodos que são utilizados, que são empregados dentro do processo de gestão do conhecimento para que esse conhecimento seja criado, compartilhado, utilizado, armazenado e reutilizado na empresa, tá? E aí, então, como que a gente sintetiza algumas questões que permeiam esse início da intenção de mudar os valores e a cultura para uma possível implementação de gestão do conhecimento? As perguntas norteadoras, elas estão pautadas nas seguintes: o que as pessoas sabem? Eu sei o que as pessoas sabem dentro da minha organização? Eu tenho isso mapeado? Eu tenho isso descrito? Eu faço parte de uma grande organização, de um grande grupo, e eu sei onde encontrar o conhecimento disponível no momento que eu preciso. Isso está disponível na organização ou ele depende somente da WhatsAppização do processo, né? O que as pessoas não sabem? Então, dentro do mapeamento de conhecimento ou de competências, são identificadas as lacunas, os gaps de conhecimento que são necessários de ser preenchidos dentro da organização? Isso está bem definido? Como melhorar o desenvolvimento de conhecimento das pessoas? Os programas de capacitação, eles abordam o desenvolvimento do conhecimento de maneira holística, sistêmica ou só pontual? Ela é acessível a todos ou só a uma parcela? Como que isso funciona? Como convencer pessoas a compartilhar o conhecimento? Esse talvez seja um dos maiores desafios da gestão do conhecimento, porque a dificuldade que nós sabemos que existe em compartilhar o conhecimento, porque diversas razões, né? Diversas razões fazem com que o compartilhamento seja dificultado e a gente tenha alguma forma de bloqueio em relação a isso, exatamente por uma questão cultural aí que já vem há muito tempo. Então, a gestão do conhecimento ela vem auxiliar nesse processo também. Como mapear o que as pessoas sabem em um processo de negócio? Então, se não tem um mapeamento, como fazer isso? Como preencher os gaps de conhecimento? Como capturar e codificar o conhecimento? De que maneira, então, o mapeamento, uma vez que definiu-se que vai ser feito o mapeamento, como que isso vai ser capturado e codificado? Como impedir a perda ou desperdício de conhecimento? A perda de conhecimento, então, a gente sabe que é um dos fatores mais problemáticos, né, dentro da organização. E muitas vezes o gestor não se dá conta. Ele não se dá conta de que a perda de conhecimento ela acontece quando as pessoas saem e levam embora o conhecimento com elas. E aí, então, a gestão do conhecimento, ela vai tratar, ela vai se preocupar exatamente com esse aspecto. Como capturar o conhecimento que as pessoas possuem, explicitar esse conhecimento
colocar num repositório, disponibilizar para que outros tenham e que no momento que alguém saia ou tire uma licença, ou seja pelo motivo que for, esse conhecimento esteja disponível para ser utilizado dentro do mesmo time, do mesmo tempo que a pessoa que saiu ou que está afastada por algum motivo levou. Essa é a grande função da gestão do conhecimento, né? Essa é a grande jogada da gestão do conhecimento. Como institucionalizar os processos bem-sucedidos de conhecimento e capturar e compartilhar lições aprendidas e melhores práticas. Nós já falamos um pouquinho, já falei um pouquinho com vocês a respeito da COP, né? Então, as melhores práticas, o compartilhamento de melhores práticas e lições aprendidas é uma das ferramentas de bastante sucesso, de bastante utilização como ferramenta de GC. O princípio 4, então, ele diz que toda organização deve desenvolver uma estratégia de GC. Então, a estratégia de GC é um plano que precisa descrever como que o gerenciamento vai ser gerenciado, como que os ativos do conhecimento vai ser gerenciado. O autor coloca assim, em proveito próprio de seus parceiros, né? Então, dentro da minha organização, das minhas filiais, da minha rede e dos meus parceiros, porque uma vez que eu tenha uma cadeia de valor bem definida dentro da minha organização, como que isso vai ser gerenciado dentro de toda essa cadeia, tá? Ela, como a gente já falou, tem que estar alinhada com a estratégia, né? E essa definição aí vai divulgar e melhor compreender a GC na organização, vai explicitar as decisões a serem tomadas e evidenciar as vantagens esperadas, obter o engajamento da alta direção, obter recurso para implementação, comunicar as melhores práticas, elaborar um plano claro e comunicável e referências que permita medir os resultados alcançados. É super importante, assim como qualquer outro processo ou programa que seja implantado dentro da organização, que ele tenha indicadores que possam mensurar os resultados alcançados de acordo com o planejado para implementação. Um outro aspecto, gente, dessa questão da implementação da gestão do conhecimento é que as organizações já possuem muitas práticas, já utilizam muitas práticas sem o nome de práticas de gestão do conhecimento. Já utilizam ferramentas sem o nome ferramenta de gestão do conhecimento. Então, quando a instituição definir que ela vai implementar, é importante que ela já considere tudo aquilo que ela já possui, para que ela possa agregar isso num plano estratégico e possa gradativamente ir aproveitando os métodos, ferramentas e práticas que ela já possui e adicionando um outro patamar aí de gestão do conhecimento das pessoas dentro da organização, tá? O quinto princípio, então, é ter subplano de gestão do conhecimento simples, modular no plano de negócio. Então, uma vez que ele esteja conectado com a estratégia da empresa, ele vai ter um subplano dentro do plano maior. O princípio 6, então, é um plano sensato, passo a passo, do simples ao complexo, né? Então, o autor até traz para nós, não reinvente a roda, ou seja, como eu falei já anteriormente, aproveite os métodos, ferramentas e práticas que a empresa já possui e coloque isso dentro de um plano para ser implementado de uma maneira estruturada. O princípio 7 trata, então, do uso de pessoas, processos e tecnologia. Nós comentamos bastante a respeito disso anteriormente. As pessoas, então, com as suas competências como principal fator de geração de valor organizacional e relacionamento, para que possa compartilhar, então, os processos precisam estar mapeados, organizados em termos operacionais, para que a tomada de decisão ela seja respaldada e a tecnologia, então, dando suporte a tudo isso. O manual DPO, que é o manual que nós vamos trabalhar em ferramentas, métodos e práticas de GC, ele traz a liderança como um outro elemento desse tripé. Ele coloca lá pessoas, processos, tecnologia
e liderança. Então, dentro de pessoas, a Asian Productivity Organization considera que a liderança é um pilar tão importante dentro de pessoas que ela resolveu separar e criar um pilar a mais dentro aí das bases que moldam a gestão do conhecimento. O princípio 8, então, ele trata de conquistar o apoio da alta direção para a gestão do conhecimento. Então, embora a gestão do conhecimento seja middle-up-down, ela não é top-down nem bottom-up. Ela é middle-up-down. E na próxima aula, quando a gente falar sobre a espiral do conhecimento, isso vai ficar bastante claro. O apoio da alta direção é fundamental para que essa gerência intermediária consiga implementar a gestão do conhecimento. Demonstre os resultados, é claro, tem indicadores factíveis para que esses resultados sejam monitorados, mensurados e demonstrados. E revise a implementação do subplano de tempos em tempos. Essa revisão é importantíssima que ela contemple as seguintes questões. A GC melhorou a tomada de decisão? Ela melhorou a qualidade dos produtos e ou serviços prestados para o cliente, para o cidadão usuário? Ela melhorou o desempenho da organização? Essas três questões são importantíssimas de serem revisadas periodicamente quando se implementa um sistema de gestão do conhecimento, tá bem? Aí, conhecendo então todos os princípios da GC, a gente parte para a cadeia de valor da GC. Dentro da cadeia de valor da GC, a gente identifica primeiramente o dado. O que é o dado, né? O dado é a base para a informação. Ele é tudo aquilo que pode ser captado, não tem valor agregado e de forma isolada não permite entendimento. Quando nós vamos coletar dados, inicialmente e isoladamente, nós não conseguimos interpretar, porque eles são um compilado de elementos, né, que não estão conectados inicialmente. A partir do momento que nós agregamos valor aos dados, que a gente categoriza, contextualiza, condensa, compila, faz uma conexão entre esses dados, nós chegamos na informação. A informação, então, ela é a base para o conhecimento. Ela implica em significado, então, quando a gente tem essa organização de dados, essa conectividade de dados, então, nós passamos a ter informação. E a informação, ela vai servir depois para que o conhecimento seja codificado. Então, dentro dessa cadeia de valor da GC, nós temos inicialmente o dado, depois a informação, e aí nós chegamos, então, no conhecimento, ou também conhecido como processo cognitivo, que compila a mistura de vários elementos, né? A experiência, o valor, a verdade, o discernimento, o julgamento, os paradigmas que a gente comentou anteriormente, uma vez que são adicionados, a informação, ele vai gerar conhecimento. Ela está por toda a organização, associada a produtos, processos, permeia pessoas e repositórios não humanos também. Depois de nós termos, então, dentro dessa cadeia de valor, o dado, a informação e o conhecimento, nós chegamos na competência. Mas aí a gente está falando da competência organizacional, aquela que diferencia uma organização de outra, da competência essencial. Essa competência essencial, então, ela representa um fator crítico de sucesso, ela possui melhores práticas que levam a esse sucesso com esses fatores de vantagem competitiva. Ela pode gerar maiores resultados a partir de foco no cliente, desenvolvimento de novos produtos, alianças estratégicas, tomada de decisão assertiva e, finalmente, capacidade de inovação. Essa cadeia de valor, então, ela pode ser vista aqui nesse mapa conceitual, uma vez, então, que nós temos os dados aqui com fatos, né? A gente inclui a percepção, a conectividade, o contexto e gerar informação.
A partir disso, então, a gente inclui a cognição, os elementos cognitivos de experiências, estratégias, processos, valores, contexto, ações, gera o conhecimento. Aí entramos na espiral do conhecimento, que é a criação do conhecimento na empresa, para por fim chegar na sabedoria, que envolve também intuição e aquela forma de se colocar o conhecimento na prática a partir do conjunto de toda essa cadeia de valor anterior. Pessoal, nós finalizamos então aqui as bases da gestão do conhecimento, tá? Na próxima aula a gente vai ver a partir do conhecimento dessas bases, os métodos, técnicas e ferramentas. E aí, posteriormente, a maturidade da gestão do conhecimento, de que maneira que ela pode ser avaliada e como que o conhecimento ele agrega valor dentro do capital intelectual das organizações, das instituições e dos países. Aqui a bibliografia referente a essa nossa aula base. Seguimos e até mais.